Neste vídeo eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito dos escrúpulos. Bom, você que está entrando agora nesse vídeo, né, não está tão por dentro do que é o tema, viu essa thumb chamativa aí no seu YouTube, você vai se localizar melhor ao longo do vídeo. Mas o meu intuito com esse vídeo é chegar àquelas pessoas que sofrem com isso, que sofrem com escrúpulos, sofrem com a consciência muito sensível, estão sem esperança, estão batendo com a cabeça na parede, como diz a linguagem popular, e o meu intuito é mostrar que sim, existe saída, tem jeito, tá bom? Esse é o meu intuito. Então, para isso, nós vamos dividir o vídeo em três, tá? Primeiramente, eu quero falar da definição de escrúpulos. Segundo, quero falar sobre o que está por trás do escrúpulo. E terceiro, quero fazer uma reflexão bíblica, enfim, para você, escrupuloso, sair com a tarefa de casa aí de pensar, refletir sobre isso, quem sabe rezar sobre isso. E, enfim, vamos começar. Usando aqui o nosso compêndio da teologia ascética e mística, na página, vamos ver, 480. Ele vai dar aqui uma definição. A palavra escrúpulo, do latim scrupulus, pedrinha, designou durante muito tempo um peso minúsculo que não fazia inclinar senão as balanças mais sensíveis. Ou seja, uma balança que você coloca uma pedrinha e a pedrinha faz com que a balança desça. Em sentido moral, ele vai explicar aqui, designa uma razão insignificante que somente se preocupam as consciências mais delicadas. Uma razão insignificante que somente se preocupam as consciências mais delicadas. Daqui passou a exprimir a inquietação excessiva que experimentam certas consciências pelos motivos mais fúteis de haverem ofendido a Deus. Para melhor conhecermos a natureza, expliquemos a sua proveniência, os seus graus, a distinção entre ele e a consciência delicada. Bom, aqui ele vai falar um pouco da origem dos escrúpulos, dos graus dos escrúpulos, vai falar sobre a utilidade dos escrúpulos para a vida espiritual. Enfim, quem quiser saber mais, compre o livro, leia, vale muito a pena. Mas vamos lá. O que é um escrupuloso? Numa linguagem bem compreensível, um escrupuloso é aquela pessoa que acha que pecou por qualquer coisa. Então, na linguagem popular, a gente escuta, fulano, você não tem escrúpulos, você não teve escrúpulos antes de fazer tal coisa. Ou seja, você quer dizer que a pessoa poderia ter tido discernimento antes de fazer alguma coisa errada, alguma coisa que ela não deveria ter feito. Então, na teologia, a palavra escrúpulo não tem essa conotação, tá bom? É basicamente um desejo sincero de perfeição que, quando a pessoa vai, se depara com seu próprio pecado, se depara com a sua própria miséria, a pessoa vai, entra num ciclo de frustração, num complexo de acusação e defesa, basicamente, e ela perde a linha, perde totalmente a noção e começa a achar que pecou por qualquer coisa, pelos motivos mais insignificantes, porque matou uma barata, porque, enfim, olhou para uma mulher na rua rapidamente e desviou o olhar, mas mesmo assim achou que pecou, ou porque cobiçou alguma coisa que não deveria cobiçar e acha que está pecando por causa disso. Então, isso gera uma conduta, um ciclo vicioso totalmente problemático. É uma pessoa, basicamente, nós fizemos um vídeo há um tempo atrás sobre a contemplação, e nesse vídeo eu falei um pouco a respeito do que é o conceito de neurose. Bom, eu gostaria de olhar os escrúpulos nesse vídeo aqui como uma neurose. Porque existe sim a origem espiritual, o Padre Tanqueray vai falar aqui, que pode vir, os escrúpulos podem ser uma permissão de Deus, podem ser de origem diabólica, podem vir da nossa própria consciência mesmo, que precisa ser trabalhada,
mas basicamente existe também essa origem da neurose. Explicando aqui para você que não viu esse vídeo. Inclusive vai estar aqui aparecendo o card. A neurose é basicamente o seguinte. Como Viktor Frankl ensina, existe a vontade de sentido. Existe o sentido da vida. Digamos que o sentido da vida está aqui e aqui está você. Só que a neurose, ela vai surgir como um muro que te impede de chegar até esse sentido, até a sua realização plena, até a sua vocação. Ela vai fazer você andar em círculos. Ela não vai fazer você evoluir, ela não vai fazer você crescer. Ela vai fazer você sempre ficar ali fechado no seu mundinho, enfim, sem praticar o que o Franklin chamava de autotranscendência, sem você agir perante o mundo externo. Então, por que eu gostaria de olhar nesse vídeo os escrúpulos como uma neurose? Bom, basicamente, e quem fala isso é uma pessoa que já teve escrúpulos, então eu gostaria até de compartilhar mesmo a minha experiência para vocês. Também, claro, com auxílio da teologia, enfim, da literatura da igreja. Eu gostaria de comentar um pouco com vocês o que é que tem por trás dos escrúpulos na maioria dos casos. Geralmente, o que tem por trás desse complexo é um desejo de não precisar da misericórdia de Deus. É um complexo de acusação e defesa, onde a pessoa, uma voz na sua cabeça diz que você pecou, a outra diz que você não pecou, e daí fica esse conflito, essa tensão, e isso gera sofrimento dentro de você. Talvez quem já esteja no caminho de conversão, enfim, já tenha ficado com essa dúvida, meu Deus, eu pequei, não pequei, enfim. Isso gera um tormento. Mas basicamente o que existe por trás da mentalidade escrupulosa na maioria dos casos, isso não apenas pelo meu caso, mas em outros casos que eu vi, é uma vontade de ser perfeito. Mas uma vontade de ser perfeito no sentido soberbo da coisa. No sentido de eu não posso errar, eu não posso ser fraco, eu não posso precisar ser perdoado. Mas, enfim, até como dizia o Olavo, se você não precisa de perdão, você tirou o emprego de Deus. Então, é um pouco contraditório com a própria ideia do cristianismo que prega que nós somos fracos e que precisamos sim ser regenerados pela misericórdia de Deus. Então, esse complexo neurótico, ele vai fazendo com que a pessoa fique ali girando em círculos e ela não consegue crescer, ela não consegue evoluir como pessoa, ela não consegue, enfim, pegar certos defeitos que ela tem, trabalhar, potencializar, transformar em algo bom. Então, por trás do escrúpulo, quase 99% das vezes, existe uma recusa em poder errar. Gente, não é que nós não podemos errar, nós não devemos, agora podemos. No sentido de que se erramos, como diz São João, temos um intercessor junto a Deus. Temos alguém que, como diz São Paulo, está intercedendo por nós. Então, existe essa barreira entre o escrupuloso e a misericórdia de Deus. Isso não sou apenas eu que estou dizendo, enfim, vários outros padres relatam a mesma experiência. O próprio padre Leonardo Wagner tem um canal no YouTube que é o pacote completo de tudo que você precisa saber sobre escrúpulos, está ali dentro. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer uma reflexão, né? Nós já demos uma definição, já falamos um pouco do que é que está por trás dessa mentalidade. E agora eu gostaria de pegar aqui a minha Bíblia de Jerusalém. Está aqui só o Novo Testamento para deixar mais fácil o manuseio. E eu gostaria de refletir com vocês a respeito de uma passagem do Evangelho, tá? E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma mão atrofiada.
e o observavam para ver se curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vai para o meio. E perguntou: é permitido no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles, porém, se calaram, repassando sobre eles um olhar de indignação. Entristecido pela dureza de seu coração, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu. E a mão voltou ao seu estado normal. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele, Jesus, sobre como o matariam. Então, nessa passagem, existe o homem da mão atrofiada e eu gostaria de fazer uma leitura desta parábola. Geralmente, eu acompanho muito o Instagram, sigo muitos influenciadores católicos e existe um fenômeno que tem me chamado muita atenção, que é das pessoas que, sinceramente, com a vontade reta de aprender, vão até a caixinha de perguntas do Instagram e perguntam o seguinte: tal coisa é ou não é pecado? Fiz tal coisa, pequei ou não pequei? Então, eu gostaria de refletir um pouco sobre esse acontecimento, enfim, e sobre a situação do escrupuloso. Gente, basicamente, o que é que acontece com o escrupuloso? Nós entendemos que ele é uma pessoa com uma consciência problemática que acha que pecou por tudo, a grosso modo. É exatamente isso. Mas no caso do escrupuloso, especificamente, o que acontece é ele está com a sua consciência atrofiada. Do mesmo jeito que a mão deste homem da passagem estava atrofiada, a consciência do escrupuloso ela é atrofiada. No sentido de que, só para você entender, aqui em cima existe o mundo das leis, da moral, o mundo, enfim, dos mandamentos, etc. E você precisa realmente saber dessa moral, você precisa compreender os mandamentos e vê-los praticá-los. Só que existe aqui a vida do cotidiano, que é o ordinário da sua vida. E quem vai fazer a ponte entre esses dois mundos, o mundo da moral e o mundo do cotidiano, é a sua consciência, tá? Quem faz a ponte entre a moral e as situações da sua vida concreta é a consciência. Então, se você precisa o tempo todo não exercitar a sua consciência, deixando-a totalmente atrofiada e precisando sempre terceirizá-la, no sentido de sempre perguntar para outra pessoa: poxa, pequei ou não pequei? Enfim, você não está exercitando o dom que Deus lhe deu, que é o dom de discernir entre o que é o bem e o que é o mal. E todos nós precisamos aprender a exercitar a consciência. Claro, vamos exercitar sozinhos? Jamais. Precisamos de um diretor, precisamos de alguém que nos acompanhe nesse caminho. Mas o que é que eu quero dizer aqui? Gente, você é escrupuloso? Ninguém, absolutamente ninguém vai fazer o seu exame de consciência por você. O seu diretor pode te ajudar, o seu diretor espiritual, a pessoa que lhe acompanha, enfim, pode te ajudar a fazer um exame de consciência, saber se você pecou ou não pecou, mas só quem vai saber no fundo, se foi um pecado ou não, é você. Então não adianta tá em caixinha de Insta, disso, daquilo, pode ou não pode, não adianta, porque quem vive a sua vida é você. Então, saia dessa neurose, pare de querer não precisar da misericórdia, e se você pecou, recomece. Se você pecou, continue, né? Se você pecou, não desista. Né? Porque
se nós desistimos da santidade, a meta do cristianismo é a santidade. E se nós desistimos da santidade, cristianismo sem santidade não faz sentido. Não faz sentido, porque vira uma religião de autoajuda. Vira uma religião de coach. Com todo respeito aos coaches, existem bons coaches. Mas vira uma religião sem eficácia nenhuma no coração humano. No sentido de que Deus veio, se entrega a nós, mas nós continuamos egoístas e não deixamos que Ele nos transforme no nosso interior. Tá? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês era essa, reflexão. Conversamos um pouco sobre o objetivo, né, a definição objetiva do que é um escrúpulo. Conversamos um pouco sobre a mentalidade neurótica, o complexo de acusação e defesa que existe por trás do escrúpulo, cujo remédio é sempre se olhar na presença de Deus, como eu falei no vídeo passado. Então, exercitar a meditação e o silêncio interior ajuda a fazer um bom exame de consciência. E nós fizemos aqui uma reflexão a respeito de como o escrupuloso tem a sua consciência mal exercitada e como ele precisa aprender a tomar responsabilidade pelos seus atos, no sentido de entender quais são suas intenções, o que estava por trás daquela ação e seguir em frente. Se errar, seguir em frente. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não desistam da misericórdia de Deus. Se Deus hoje na sua vida permite que você passe por uma provação de vivenciar o escrúpulo, enfim, certamente Ele tem um motivo muito maior para isso, tem um motivo de amadurecer você, tem um motivo de te tornar uma pessoa que compreenda melhor a misericórdia dEle, porque muitas vezes temos receio de sermos perdoados. Eu sei que ultimamente não se fala tanto de perdão na internet, mas essa era a mensagem que eu queria deixar. Se deixem ser lavados pela misericórdia de Deus. Reconheçam sim suas faltas de uma maneira justa e correta. Tá bom? Então, é isso. Se esse vídeo te serviu para alguma coisa, peço que deixe o seu like, comente, é muito importante o comentário, o feedback. Inscreva-se, ative o sininho e é isso. Deus abençoe vocês.